uma coisa que a gente precisa conversar é sobre relacionamento. Não é dia dos namorados não, porque aqui no Bom Dia a gente fala de relacionamento, a gente fala dos cuidados que tem que ter com as crianças, com os adolescentes, com a sociedade em geral, sempre. Não é verdade, minha linda? Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a nossa querida Jéssica Mota, ela que é psicóloga e também terapeuta de casais. Hoje ela veio conversar aqui sobre alguns hábitos que a gente tem que ter para manter a paz na vida a dois, né? Com certeza. Eita, que é complicado. Desafiador. Desafiador. E aí a gente já começa logo falando nessa convivência que às vezes já começa difícil sem morar junto, né? Com certeza, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando fala de paz no relacionamento é que a paz, ela não é a ausência de conflitos. Né? Então, a gente não pode dizer que um casal, ele ter discussões é um casal disfuncional. Não, ao contrário. Todo casal, em determinado momento, em algum momento, ele vai ter algum conflito, seja sobre comunicação, relacionamentos com a família, sexualidade, são tantas coisas, né? Questões financeiras, são tantos desafios dentro de uma rotina, mas o que esse casal precisa estar atento é como lidar com esses desafios, porque os desafios é uma coisa assim, é certo, eles vão acontecer. Quando a gente fala de convivência, a importância da convivência, eu queria muito que você explicasse, que você pudesse deixar claro para quem está assistindo o nosso programa, essa questão do diálogo e da conversa. O que muda? Na verdade, assim, a gente pode falar em uma conversa transparente, né? Porque nem sempre quando a gente conversa, a gente é assertivo. Então, às vezes eu estou falando aqui, sabe quando a gente diz assim, eu preciso usar as palavras certas, mas às vezes a gente precisa ser transparente. Então, às vezes aquelas palavras mais verdadeiras que talvez a gente considere como erradas ou inadequadas, são as palavras necessárias para que a pessoa realmente entenda o que a gente está pensando. Né? Então, nem sempre que a gente conversa, existe essa assertividade. Eu converso com você, mas não estou conseguindo falar o que eu realmente estou pensando. Pelo medo de... será se ela vai se doer? Será se eu vou machucar? Será se ela vai se chatear? E aí eu não falo o que eu realmente quero falar. Você sabe que a força do pensamento é algo muito sério. Se tem uma coisa que maltrata o ser humano é o que ele pensa. O que ele pensa nem sempre é como é. Vamos lá para o efeito Branquelas. Né? O cara chega, senta no sofá, morto de cansado. Não está sendo infiel a ela, porém... Coitado, senta e ela metralhadora, e a gente sabe que isso acontece muito dentro das relações. Em que momento nós devemos entender o quanto é bom estimular uma conversa dentro de um relacionamento a dois? Em que momentos a gente tem que dizer assim, epa, agora é hora de conversar, agora é hora de recuar, a gente vai conviver no dia a dia, porém, essa conversa não cai bem agora, talvez só depois. Você falou de duas situações complicadas numa relação. Qual o momento certo, a palavra certa? Como a gente vai realmente estimular esse papo entre o casal? Eu queria muito que você pudesse, de uma certa forma, dar uma ajudada nesses relacionamentos que estão meio que assim estremecidos. Sabe quando a gente deve se preocupar com a conversa, uma relação transparente? Desde o início. Por quê? Quando a gente começa ali o relacionamento, que a gente diz que é a fase do encantamento, o que as pessoas costumam fazer? Não, eu não vou mostrar ali minhas vulnerabilidades, porque eu quero que a pessoa se apaixone por mim. Né? Mas assim, isso é um perigo muito grande, porque a gente não consegue fingir o tempo inteiro. Vai então, se revelar. Depois de um tempo, por isso que a gente diz que o maior desafio é quando mora junto. Porque quando você mora junto, você percebe, você está vendo com a pessoa ali o tempo inteiro. Né? E se você perguntar assim, Jéssica, o que é o mais importante dentro de um relacionamento? A comunicação. Né? Porque, assim, é a comunicação que vai me fazer dizer, olha, eu não estou gostando disso. A comunicação é que vai dizer assim, vamos sentar, que não está legal. A comunicação vai dizer assim, nossa, parabéns pelo que você fez, eu gostei muito. Né? Então, para tudo, se você pensar em qualquer desafio, qualquer problema que o casal está passando, se ele não tiver uma conversa assertiva, uma conversa clara, assim, as chances desse relacionamento não dar certo são grandes. A gente percebe que as relações que mais dão certo não existem. Eu costumo dizer que as relações que mais dão certo não existem. De repente você vai gostar de uma pessoa que pro outro ela tem trilhões de defeitos. E provavelmente aquela pessoa que você vai de repente conviver,
é uma pessoa extremamente gente boa e aceita as tuas diferenças. Hoje, a gente tem percebido dentro da relação entre duas pessoas que muitas coisas têm levado muito para o lado do abuso e muitas situações as pessoas têm trazido para si, ele foi um abusador. Mas, de repente, você também não mostrou quem você era. Sim. E você não entendeu quem era o outro. Porque, assim, é como você falou, as relações são um encanto, quando é para começar, quando é para conquistar. Muitas vezes, quando você vem revelar, já está no final do casamento. Exato. Tem pessoas que conseguem viver uma relação inteira sendo bonzinhos, entre aspas, mas é lá no final das coisas que você vai conhecer a verdadeira pessoa que estava ao seu lado. Então, nesse momento, a gente precisa ajudar quem está aí assistindo o programa, e você começou bem. É a pessoa mostrar realmente quem ela é. Sim. Com seus defeitos e com suas qualidades. Isso. O que acha interessante e o que não acha. Porque se tiver que acabar, acaba logo no início, Sim. né? É como quando você está propondo a um relacionamento, você está fechando um contrato, né? E assim, todo relacionamento precisa ser bom para as duas partes. Né? Então, assim, quando eu me proponho a me relacionar com você, eu tenho que dizer, para mim funciona dessa forma e para você. Só que o que acontece na maioria das vezes? Não, eu estou aqui disposta a fazer do jeito que você quer. E até que ponto eu vou conseguir sustentar isso? E até faz, né? Tem Faz. gente que consegue fazer no momento do encanto, da paixão, da atração. Isso. Tô encantado, tô encantada com ela. Mas aí vem a preocupação, a importância de aceitar as diferenças e a importância de se mostrar também essas diferenças, né? E assim, um ponto extremamente importante é que para que você tenha um relacionamento saudável, você precisa ter uma mente saudável. Porque às vezes a gente entende que o relacionamento não está bem, mas não é uma questão do casal, é uma bagagem minha, né? Uma demanda minha enquanto pessoa, indivíduo, que eu estou levando para dentro de um relacionamento. Então, se eu já tenho uma carência, vou dar um exemplo, se eu já tenho uma carência afetiva devido à minha história, devido à minha criação, e eu entro em um relacionamento querendo que o outro supra isso, é um risco muito grande. Porque por mais que meu parceiro seja o maior, assim, super gente boa, esteja disposto àquele relacionamento, mas se é uma demanda minha, ele não vai conseguir suprir isso. Então, primeira coisa se eu quero ter um bom relacionamento, eu preciso me cuidar enquanto pessoa. Um relacionamento saudável é feito por pessoas de mentes saudáveis. Vamos falar da individualidade dentro do relacionamento. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que existe, porque Sim. dentro da individualidade existe um nomezinho chamado ciúmes. Uhum. Principalmente no início da relação, isso acontece demais. Com o passar do tempo, quando se ganha maturidade, se entende. Sim. Mas, às vezes, essa individualidade... Ou não. Verdade. Tem gente que vai ficando pior. Sim. O tempo vai passando, vai ficando pior. Eu queria que você falasse muito a respeito de respeitar a individualidade. Por exemplo, solteira... A gente sabe que quando a gente passa a ter um relacionamento a dois, alguma coisa você vai ter que abrir mão, alguma coisa você vai ter que se impor, outras você vai ter que entender que não é mais daquele jeito, mas a individualidade mesmo assim precisa acontecer. Por exemplo, eu gosto de bater uma bola. Sim. Ah, mas a minha namorada não gosta. Porque eu vou estar com os meus amigos, eu vou ser influenciado, e de repente vai rolar isso e aquilo e tal, e depois da saidinha, da bebidinha, tem umas amiguinhas e tal. Até que ponto... Isso pode ser grave dentro da relação e o que tem que ser colocado. Eu estou falando do homem, mas isso também acontece com a mulher. A mulher também precisa dessa individualidade, bater um papo no shopping, Sim. conversar com as amigas. E nesse momento, não rola a confiança na relação para ela viver bem, para ter hábitos saudáveis, para ter paz. O que você fala sobre essa individualidade? Pronto. Duas coisas são necessárias, tanto a individualidade quanto o momento a dois. Só que às vezes a gente entende que entrar no relacionamento é como se eu tivesse que me anular. Eu Jéssica, passo a não existir mais. Eu sou Jéssica parceira, eu sou a Jéssica esposa, Jéssica namorada. Mas não, eu continuo sendo pessoa. Né? Então, da mesma forma que o casal precisa ter esse momento a dois, fazer coisas que eles gostam, ter esse momento juntos, eles também precisam ter esse momento assim, individual, para continuar fazendo o que eles já faziam antes do relacionamento. Obviamente, dentro do que eles topam, né? Do que eles permitem. Só que, assim, o que a gente tem que estar atento é por que essa individualidade não é permitida? O que está por trás desse ciúme? O que está por trás desse controle excessivo? É o parceiro que está exigindo, o parceiro que está
não te permitindo fazer isso, ou eu, enquanto pessoa, acho que não é mais necessário, porque eu entendo que a minha vida é para suprir o outro. Sabe, assim, existem diferenças. Nem sempre é o parceiro que está fazendo isso. É porque eu entendo tanto que é importante dentro daquele relacionamento eu estar me doando o tempo inteiro, que eu passo a deixar de existir. Bom, uma coisa eu posso garantir para vocês. A partir do momento que as pessoas conseguem viver em confiança, né? Sabendo lidar com a individualidade de cada um, dá muito certo, acredito eu. Sim. Porque você passa a suprir as necessidades do outro, porém, existe uma certa liberdade. Hoje, dentro da relação a dois, o que mais conflita você como especialista, que está sempre lidando com casais, terapeuta de casais, nos últimos tempos, o que você tem observado e que se as pessoas começassem a mudar em alguns aspectos, porque também viver a dois é você ceder. Sim. É você participar, é você entender, né, você confiar. Qual seria o ponto que você tem visto mais negativo e o que seria interessante das pessoas praticarem para ter hábitos saudáveis nessa relação? Isso. A gente ouve muito falar no termo hoje de relacionamentos líquidos, né? Quando a gente fala de relacionamentos líquidos, são aquelas relações onde elas são muito frágeis. Né? Então, eu entendo que dentro de um relacionamento eu estou lá para ter prazer o tempo inteiro. Isso não existe. Nenhuma relação ela é linear. Né? Existem altos e baixos, como qualquer relação. Né? Familiar, de trabalho, existem os desafios. Então, hoje, as relações elas estão mais frágeis nesse sentido. Eu entro, mas eu não quero ceder. Eu não entendo que em algum momento eu preciso satisfazer o meu parceiro e ceder alguma coisa que eu quero, sabe? Então, mas se a gente for por trás disso, é justamente a questão da comunicação. Porque quando a gente fala assim, casal se separou, o casal está passando por uma crise, o que a gente pensa logo? Traição. E nem sempre é traição. A traição, quando ela vem, acredito que o relacionamento já não esteja tão bom. Isso, às vezes é um certo sinal, seria terminar esse sinais. relacionamento com força. Se você não quer mais, não quer mais. De repente você está trazendo um problema para você. Quando existe uma prática da traição, existe uma certa covardia de você chegar e dizer, nossa relação não está mais legal, não estou querendo mais isso para mim, não é mais o que eu quero. E às vezes tem a questão da posse. Não é minha, não é de mais ninguém. Não é meu, não é de mais ninguém. E as pessoas vão segurando uma relação tóxica, como elas costumam dizer. Isso. Né? Muito mais na obrigação. Assim como também tem os seus jogos de interesses. Existem pessoas que vivem uma relação simplesmente para manter uma aparência na sociedade, status. Isso. Né? Existem muitos motivos que levam à traição. Não tem como a gente classificar assim ao certo. Mas o que eu percebo é que as relações hoje, elas não estão dispostas a resolver conflitos. Então, assim, sabe uma coisa que é extremamente desgastante? Os problemas da rotina. Quando eu não digo, ei, por que você deixou essa toalha em cima da cama, né? E aí não resolve isso, não entra em um acordo. Ou uma questão que você vai fazendo diariamente, que vai abrindo aquela ferida. E ao invés de resolver, sentar e resolver, eu vou meio que engolindo, só que assim, o nosso corpo ele vai expressar em algum momento. O meu comportamento vai expressar a minha insatisfação em determinado momento. E às vezes vem um problema maior, que é o estopim, mas tem muita coisa por trás disso. E muita coisa guardada? Muita. Muita coisa assim, eu não resolvi naquele momento, aí guardei. Para não desagradar, para não chatear. Não, vou ajeitar. Deixa que eu tiro a toalha, deixa que eu arrumo o guarda-roupa dele, deixa que eu ajeito as coisinhas dele. Principalmente em começo de relação, todo mundo quer ser o príncipe, né? E a princesa, né? Todo mundo quer fazer o encanto acontecer, o conto de fadas acontecer. Mas na hora que o copo vai ficando cheio, que a pessoa vem revelar o que não gosta. Tem gente que não revela logo no início. Não. Olha, eu não gostei dessa toalha. Não gosto disso assim. Exatamente. Não e gosto. aí, assim, a gente... o que eu percebo dentro da terapia é que, às vezes, quando o casal procura a terapia, que já aconteceu o estopim, é o momento onde eles vão sentar pela primeira vez para entrar em um acordo. Para conversar o que já devia ter sido conversado há muito tempo. Você acredita que primeiro existe admirar, respeitar e amar? Ou você acredita que a paixão e o amor seguidamente da admiração? Eu acredito que primeiro vem o encantamento, aquela paixão, né? E com o passar do tempo, aquela paixão nem sempre continua da mesma intensidade. Mas o que vai fazer essa relação ser mantida ou não é o nível de admiração e de respeito. Né? Porque o amor ele não sustenta
em si. É a forma de você se relacionar que sustenta esse relacionamento. Pra virar esse amor. Exato. Porque senão o amor não sustenta no início, que tá tudo muito bom, imagina a terceira idade. Exato. Você já imaginou? Então, assim, é importante também a gente parar para analisar que as escolhas conjuntas, elas somam, né? Exatamente. Porque tem muito casal vivendo de individualidade, mas individualidade em tudo. Você não mexe no meu celular, eu não mexo no seu celular, porque ninguém tem que mexer em nada, mas você tem que estar segura de que você não precisa mexer. Porque quando você quer mexer é porque algo está sendo escondido. Né? E quando o casal trabalha com essa cumplicidade, ninguém esconde nada de ninguém, ninguém mexe em nada de ninguém, está tudo muito bem. Né? Essa questão de você se sentir à vontade, de chegar nos lugares de boa, de você poder fazer compras assertivas, os dois estão sabendo. Essa relação também do você faz suas coisas, eu faço as minhas coisas, isso não é legal, né? Cada um tem que continuar com seus objetivos pessoais, mas um casal ele precisa de família também, isso, né? Mas esse casal precisa de um objetivo de vida, né? Se esses objetivos pessoais em algum momento não vão interferir, aí pode haver um problema. Confiança, né? Exato, confiança, enfim, como é que isso vai interferir na rotina, o que eles entendem enquanto família, enquanto futuro. Você queria dar uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa agora, para esses casais que aí estão? É só todo mundo ficar atento a se cuidar, né, a se conhecer, entender quais são suas prioridades, para que a partir disso você entenda o que você está buscando num relacionamento e sempre buscar. Tem um problema? Resolva. Um probleminha, ele começa pequeno, mas se torna um monstro. Verdade. Quando sentir aquele aperto, aquela sensação de ira, conta até 10, recua, resolveu o problema. Na hora que o negócio está pegando fogo, não é o certo, né? Exato. E os desafios vêm. Ai, Deus do céu. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Pode procurar na minha rede social, @JessicaMotaNegreiros.